Está no ar o Mil Fitas, um podcast apresentado por mim, Camila da Silva Dutra, que costura memórias, maternidades, afetos, atravessamentos sociais com escuta e palavra. Aqui, cada episódio abre espaço para o que muitas vezes é silenciado. A vivência das mulheres, os detalhes do cotidiano e a política das relações. Com episódios semanais e quadros muito especiais, o Mil Fitas é um convite à reflexão, à denúncia e à reconstrução. Porque contar também é transformar. Seja muito bem chegada. Já tem bastante tempo que eu tô te esperando. Os episódios deste quadro podem conter descrições de violência psicológica, emocional, física e sexual, além de temas como perseguição, manipulação, controle, gaslight, independência emocional e abandono. Esses episódios podem conter muitos gatilhos. Sabemos o quanto essas narrativas podem ser dolorosas para quem ouve, especialmente se as feridas parecidas com essas ainda estão em processo de cicatrização. Então, minha linda, respira fundo antes de seguir. Escuta com responsabilidade ou deixa para ouvir no momento em que você estiver se sentindo melhor. Se estiver muito vulnerabilizada nesse momento, espere para um momento mais propício. Se precisar, pause e, se necessário for, peça companhia. Aqui, a dor é ouvida com respeito, mas a sua segurança emocional vem sempre em primeiro lugar. Começa agora Abelardo e Heloísa, um quadro do podcast Mil Fitas. Aqui, relatos reais de mulheres que viveram relacionamentos abusivos ganham voz e cuidado. Para proteger as identidades, todos os agressores são chamados de Abelardo e todas as sobreviventes de Heloísa. Porque mais do que expor histórias, nosso compromisso é com a escuta, a denúncia e a reconstrução. Quando uma de nós deságua, todos se movimentam. Nossa, Elô dessa semana traz o seu relacionamento com o Abelardo já assim de pronto. E ela traz uma configuração de relacionamento que acho que muita gente tem aquela curiosidade de entender, será que isso funcionaria ou não funcionaria? Tipo assim, como que funciona essa dinâmica? Seria este o relacionamento aberto? Não dessa vez, meus anjos. Estamos aqui falando de relacionamento à distância. E será que funciona? Será que não funciona? Lolo já chegou aqui trazendo essa informação. Conheci o AB e fiquei namorando à distância com ele por 5 anos. Ele morava numa cidade e ela trabalhava e morava em outra cidade que era 5 horas de distância da cidade dele. E, depois de 5 anos nessa dinâmica, eles decidiram e acharam por bem irem morar juntos, né? Por questões várias, né? Acho que até financeiras, assim, de logística. E acho que já com 5 anos, acho que eles acreditavam que já tinham maturidade de estreitar um pouco mais as responsabilidades do casal e os desejos. E foram morar juntos, juntar as escovas de dente, os trapos e as roupas para lavar. E diminuir aí, né, o tempo de ida e vinda da Lolo, que se mudou para a cidade dele. E ela diz que o peso da decisão de ir para a cidade dele foi porque ele era concursado público. Então fazia mais sentido eles morarem na cidade onde ele estava. E pela estabilidade, né? Nas escolhas, a escolha foi ele. Ela não pontua aqui como que foi essa transferência, né? Se ela mudou de trabalho e foi para lá, se ela... de que maneira era o trabalho dela. Ela só fala que ela é agente de saúde, fonoaudióloga. Então não sei como que se deu nessa escolha. Tipo, ela abandonou o emprego na outra cidade, arranjou emprego na cidade dele, não sabemos. Mas tudo bem. A dinâmica foi essa, 5 anos depois de relacionamento, casam-se, né, basicamente, vão morar junto, dividir ali as contas e as coisas tudo. E ela diz que durante esses anos de namoro, que acontecia dessa maneira, né, ela morando num lugar, ele morando no outro, ela trabalhando longe, vindo esporadicamente, nesses 5 anos aconteceram algumas traições, né, eu acredito que com a carta dela, a traição configurava ficar e transar com outras pessoas, enfim. E que ele tinha traído ela desta maneira, né, de acordo ali com os acordos do relacionamento deles, coisas que feriam a ela, mas mesmo assim ela perdoou. E que quando ela decide ir morar com ele, ela já entende que aquilo ali não é um lugar gostoso, entendeu? Que assim, ela tá se dobrando para caber. Que é um quebra-cabeça, assim, que não tá legal, assim, ela não tá se encaixando nesse lugar, mas mesmo assim ela insiste e tenta, e vai, e aposta em ir morar com ele. Aí, na carta, ela diz o seguinte: hoje, olhando daqui,
eu percebo o quanto a dependência emocional é silenciosa e sorrateira. E quando você menos percebe, você já está completamente afundada. Eu, nesse momento em que resolvo ir morar com ele, já estou completamente afundada na dependência emocional. E ela consegue perceber isso hoje, né, aqui da distância. E a importância, né, que eu sempre falo aqui, que a importância de contarmos a nossa própria história e de irmos, assim, exercitando isso, de colocar a nós mesmas como protagonistas dela, né? E se enxergar um pouco de fora, recontar essa história, reelaborar ela. E tem coisas que a gente só percebe depois mesmo, né? Você olha de longe, você vê com distância, você percebe, caralho, aquele eu já tava muito fodida já, e puta merda. E meu Deus do céu, e Elô percebe isso aqui, eu percebo que ela percebeu isso, né? Ela se atinou a isso enquanto escrevia, então, que bom, é pra isso que estamos aqui. Enfim, Lolo foi morar com o boy, tudo aquilo, daquilo tanto, 1 ano de convivência, né? 1 ano ali de casadinhos, juntadinhos, morando na mesma casa. E daí a B começa o quê? A bilardar, né? Que eles não se aguentam, eles não conseguem, eles nem tentam, eu acho, né? Em muitos casos, assim, mas enfim. Em 1 ano de convivência, a Belardão começou a bilardar. De que maneira? Saía, sem avisar, saía. Voltava tarde. Aí ele voltava o quê? Alcoolizado. Não dizia onde ia, com o que... E tipo assim, dentro de algumas dinâmicas, eu acho isso ok, assim, sabe? Tipo, tá... Eu não preciso ficar falando onde que eu vou, com quem eu vou o tempo todo, eu acho isso um saco. Mas assim, só dá um... Tipo assim, né? Tô te esperando, né? Só não me deixa esperando de, ó, vou sair, pá, vou chegar tarde, beleza? Beleza. Não é não que você precisa ficar em estado de observação e, como que diz, de prestação de conta a todo instante. Não acho que isso seja saudável nem legal. Mas assim, a pessoa simplesmente sair, não falar porra nenhuma, volta só de madrugada, ainda volta alcoolizado, isso vira uma rotina, porra, chato, né? Falta de diálogo aí. Não é uma questão de prestação de contas, mas de um diálogo saudável, né? Para as pessoas não ficarem ansiosas em casa, talvez seja digno de respeito. Bom senso, que a gente diz. Aí, não bastasse Abelardinho sair sem avisar nada, voltar alcoolizado, toda semana ia, não sabia se voltava e lá ficava velô, ele foi viajar. Foi pra Porto Seguro, menina. E não falou nada, ele pagou uma viagem, programou uma viagem, e ele avisou ela, literalmente, quando ele estava indo. Ele estava fazendo as malas, ela ficou tipo, onde você vai? Dele, ai, amor, tô indo pra Porto, tá? Beijo. Não sei quando que eu volto. Tô com essa viagem já programada faz um tempo. Assim. É uma coisa muito louca isso, né, cara? Porque assim, isso não cabe na minha cabeça. Pode ser um condicionamento monogâmico, que seja. Mas assim, não é uma questão de que a pessoa não possa viajar sozinha. Não é sobre isso. Você tem todo o direito de ir e vir, né? Eu acho que é um exercício bacana, assim, que a gente pode ter acesso à informação agora para poder se policiar e se retratar com nós mesmas, de não colocarmos os relacionamentos afetivos amorosos como o centro primordial da nossa vida. Porque a gente prioriza essa relação que não nos prioriza de volta e assim, não deveria ser o alicerce principal da nossa vida, entende? O quanto a gente se esquece, o quanto outras relações se tornam secundárias, né? As relações com as nossas amigas, com a nossa família, com o nosso trabalho, às vezes até com os filhos, enfim, e com nós mesmas, né? Então, assim, eu acho que tá tudo suave, acho que é até saudável as pessoas terem seus compromissos individuais, de irem viajar sozinhas, terem seus grupos de amigos, sei lá, qualquer coisa do tipo. Mas é um pouco estranho você viver na mesma casa que uma pessoa, dormir com ela todos os dias, dividir as contas, né? Fazer ali planos conjuntos. Aí a pessoa simplesmente marca uma viagem que não te avisa a hora que está saindo e que tá indo para Porto Seguro. Não é, pra mim é estranho, gente, me desculpa. Aí, pode ser meio moralista ou é bom senso? Fica aqui a questão, não sei, pra mim eu ia ficar chateada também. Se eu fizesse isso comigo, eu ia ficar chateada. Ah, tô indo pra Porto Seguro. Como assim, bicho? Porra, e nem me convidou, né, caralho? Tipo, a gente mora, a gente tá casado. Podia ter me convidado e achar legal, né? Ou não, ou... Não sei, mas eu acho que eu ia ficar bem incomodada também com essa parada. Enfim, foi. Daí ele foi, né? E ela ali fazendo o quê?
ela morrendo por dentro, né? Tipo assim, cara, como assim? Eu acho que as mesmas questões que me passam aqui, só que com um afeto muito maior, né? De toda a sua dependência emocional, sentimentos, divisão de casa, de relacionamento. 6 anos de relacionamento. Ai, tanta coisa. Só que ela muda. Ela não falou nada, porque assim, ela ia ser chata, quer cobrar o mano. Tipo, ele trabalha, né? Ele paga as contas, ele tá indo com o dinheiro dele, não tá indo com o dinheiro dela. Merecido descanso, trabalha pra caralho. Mas assim, porra, você não me falou nada, tá ligado? Ela ficou chateada com isso. E eu acho muito legítimo a chateação dela. Eu acho que eu ficaria tão chateada quanto, assim. Foda-se o lugar de onde vem esse sentimento, assim, mas eu ficaria chateada também. Só que talvez eu falasse alguma coisa. Ela não falou nada, ela ficou quieta, com medo, né? Aí ela é totalmente dependente dessa relação, das emoções que esse homem causa nela e o medo da perda, né? Porque se ela reclamar, pronto, aí tá feita a cagada, né? Ela entra com a bunda, ele entra com o pé, porque como assim ela vai questionar ele? Ela não expõe isso, né? Ela fala aqui uma hora que é assim, tô resumindo muito toda essa história. E lógico, né? A gente vai, imagina, né? Se a gente parar pra escrever tudo, eu acho que até a nossa memória tem um esquema de defesa importante, assim, de sobrevivência, que ela apaga algumas coisas, né? Porque se a gente ficar voltando a cada detalhe, meu anjo, daí não tem mesmo quem suporte. Enfim, ela descreve essa cena, né, esse momento que ela tava, tipo, morrendo por dentro e não falou nada. Só que aí, meus amores, a gente chega numa outra camada dessa história. Pois Heloísa descobre que ela estava literalmente morrendo por dentro. Depois desse episódio, né, da viagem, assim, que eu acho que foi um grande estopim, uma coisa assim que ultrapassou muitos limites, ela começou a perceber o corpo dela dando alguns sinais de que não estava bem. Ela fala que ela começou a sentir dores abdominais, ela perdeu muito peso, daí começou a ir no médico para investigar, e daí vieram várias possibilidades, né, tentativas de diagnóstico que foram meio frustradas, miraram muito errado, não era nada daquilo, e nada melhorava, e tratamento aqui, tratamento de lá, até que, enfim, chega o dito do diagnóstico, e com 29 anos, a Elo descobre que ela tem um tumor borderline no ovário. E ela teve que começar a fazer tratamento com quimioterapia, passou por 3 cirurgias e teve que lidar com um luto de entender que ela não podia engravidar. Que esse câncer, esse tumor, as cirurgias, todo o processo de cura dela comprometeu o ovário e o útero e que ela não poderia ser mãe. E esse era um grande sonho dela. Ela queria muito ser mãe. E ela teve que elaborar tudo isso, né? Tipo, o processo da cura, a doença, o diagnóstico, este luto de não ser mãe. E era um sonho que ela tinha e que ele, dizia Abelardo, adorava ressaltar que ele não. Que ela queria ser mãe, ótimo, beleza pra ela. Ele não queria ser pai de jeito nenhum. Esse é um detalhe importante, guarde esta informação. De que Abelardo não queria ser pai de maneira alguma, sob nenhum aspecto. Enfim, dado o diagnóstico, todo esse rolê, Elo sozinha, abandonada desde já, né? Porque assim, ele não elaborou nenhuma dessas coisas com ela, minimizou todos os sentimentos, tava cagando com o fato dela poder ou não ser mãe, porque ele não queria ser pai mesmo, então pra ele, tanto faz, tanto fez, como tava fazendo. E ela começou o tratamento de químio, né? E quem vinha ajudar ela era a família dela. Quem acompanhava ela nos tratamentos e tudo mais eram o pai, a mãe, as irmãs. Então eles se revezavam e iam para casa dela para ficar lá com ela, cuidando dela, acompanhar ela no tratamento. E o Abelardo, meus amores, ele continuava na vidinha dele, né? Assim, daquele jeitão. E detalhe, quando a família dela estava lá, tipo, o pai veio para acompanhar ela naquela semana, O Abelardo comprava comida e escondia no armário no quarto. Ele não dividia comida com eles. Inclusive, não fazia mais compras de manutenção para casa. Porque, assim, a família dela estava bancando o básico. Quando eles vinham, eles faziam as compras para poder, enfim, cozinhar para ela, né? Cuidar dela. E o Abelardo, foda-se. Olha que delícia de homem, gente. Não é uma coisa muito boa? Não é uma coisinha tão deliciosa da gente que a gente adora?
Aí quando a família dela ia embora, passava os dias com ela, eles iam embora, daí ele voltava. Daí ele pegava as coisas do armário, colocava na geladeira e daí pra eles, ele servia. E assim, dentro do tratamento dela, atividade nenhuma, nenhum comprometimento, zero coisas deste homem inútil nessa vida, fazendo qualquer coisa que fosse pela companheira dele. E vivendo sua dinâmica de ausência como sempre. Ele saía, não voltava, quando voltava, voltava super bêbado e nananana, e todo esse rolê. Aí tem um dia que ela descreve que ela nunca esqueceu, que ela tava super mal, tipo, super fragilizada. Porra, fazendo um tratamento super invasivo, complicado, muitas dores, 1000 fitas naquele rolê. Um dia ele chega, de madrugada, completamente, assim, empurpurinado, de purpurina da cabeça até os pés, porque ele tinha voltado da zona. Ah, que gostoso, gente. Você ele passando por um câncer. E o seu, então, namorado, marido, sei lá, eu, nesse rolê aí. Bem gostoso, né? Olha que dá pra gente saber, né? Que tá bem aí de parceria, de companheirismo, né? De cuidado. Uma delícia. Muito, 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 muito gostoso. Depois que a Elo se curou, pois assim, ela se curou, ela passou pelo tratamento e ela conseguiu eliminar o câncer. Veio um outro baque. Chegou um outro diagnóstico. Só que dessa vez não era dela, era do pai. O pai que ela descreve como um grande amigo e como, novamente, um cuidador ali, né? Na vida adulta, assim, que se desprendeu de ir da sua cidade para a cidade dela para cuidar, para fazer todo esse trajeto, né? Toda essa travessia da doença junto dela. Ele recebeu um diagnóstico de um tumor no cérebro devastador. E que ele já chegou muito avançado, assim. E 4 meses depois que ela se curou, agora quem precisava dela era o pai dela. E ela começou nessa dinâmica de cuidado com o pai. E ali ela começou a buscar ajuda, que ela entendeu que, assim, tava too much, muita coisa, né, menina? O câncer que ela passou, essa dinâmica violenta, abusiva, escrota e completamente insalubre com o Abelardo dentro de casa. E agora a notícia do pai, né? E já a notícia de um câncer basicamente terminal ali. Já estava bastante avançado, era um tumor bem sério, né? E aí eles entraram nessa luta, ela entendeu que estava demais e ela foi atrás de ajuda e foi aí que ela começou a fazer terapia. O Abelardo mesmo nessa situação, na mesma de sempre. Ausente, idiota, babaca, cruel, omisso e os caralho, tipo, o pai da mulher dele, tá ligado? Ela acabou de passar por um câncer, o pai dela tá com um câncer terminal e o mano tá cagando e andando, tipo, foda-se, tá ligado? Eu já grudei um ódio dele já na quarta linha da carta, assim, tipo, daqui pra baixo eu só tô com muito ódio no meu coração. 1 ano depois do diagnóstico do pai de Elo, ele não suportou e ele faleceu. Então veio mais essa, né, na conta de Elo e da família dela, e sem apoio nenhum desse sujeito ridículo. E como miséria pouca é bobagem, né, menina? Como assim, não, como diria minha avó, o que é um peido pra quem tá cagado? Assim que o pai de Elo faleceu, estourou a pandemia. E como já dito, Lolo era profissional da saúde, fonoaudióloga, então ela trabalhou muito durante a pandemia e na linha de frente, né? Quem estava em lugares de exposição e risco e que tinha noção da gravidade do que estava acontecendo sabe o estado de alerta e tensão, né? Fora você vendo ali todos os dias a vida acontecendo dentro de um cenário pandêmico, sem vacinas, sem comoção social para que a gente pudesse se cuidar minimamente, enfim, né? Memórias aí gatilhosas de momentos turbulentos. E ela tava assim, acabada, exausta. E daí, o que o Abelardo fazia? Imagina, a pandemia, lógico, ela estava em áreas contaminadas, né? Então, tipo assim, ela era uma profissional de saúde, ela chegava em casa, ela tinha seus cuidados e tudo mais. E não era que, assim, ai,
Vou me descuidar, quero que Abelardo venha e me beije na boca quando eu chego em casa, porque estou sobrecarregada e cansada. Não vai, ela não iria colocá-lo em risco, entende? Mas assim, porra, o mínimo de suporte, mano, nesse momento, tipo assim, quem está com você nas trincheiras da guerra e se importa muito. Teve muito relacionamento que não suportou a pandemia, o meu foi um deles. Eu fui abandonada no meio da pandemia com uma criança pequena porque pro meu ex-companheiro o sexo era fundamental. Ele começou a fazer surubas no meio da pandemia, enquanto os pais dele eram, né, pessoas de área de risco, assim, pois idosos e tabagistas e os caralho. Então, assim, era uma casa que a gente frequentava porque a gente fazia alguns corres pra eles, né, de ir pra farmácia ou no mercado. Tinha minha filha pequena e ele achou por bem que, assim, foda-se tudo, tá ligado? Então, assim, muitos relacionamentos não sobreviveram porque foi hora assim, chegamos na trincheira, estamos em um momento de sobrevivência apocalíptica. Quem está do seu lado? Quem vai te segurar? Mais um bosta de um cara aí que não segurou o tranco, o rolê, porque não segura em nenhum momento, né? Daí num momento como esse fica um pouquinho mais evidente. Ó céus! Esse Abelardo aqui em questão, o que fazia? Trancava a Heloísa num quarto. Ela chegava, ele trancava ela no quarto. E se ela batesse pra falar assim, oi, tudo bom? Eu preciso comer. Será que eu podia comer? O pau torava, ele ficava puto, tá ligado? E assim ela foi passando a pandemia. Exausta, cansada, na linha de frente, depois de um luto da morte do pai, depois de um luto de entender que ela não poderia ser mais mãe, depois de ter passado por um câncer que foi totalmente destruidor do corpo dela, da autoestima, de todas as coisas, este infeliz ainda colocou ela nessa situação. Olha, eu não posso nem dizer a vontade que eu sinto, porque esse áudio seria proibido em 3 países diferentes. E enquanto isso, lá na terrinha deles, né, no momento, no pequeno núcleo deles de convivência, tinha uma amiga, a nossa Silvaninha dessa história, chamaremos ela assim. Silvaninha muito amiga de Abelardo, mas também amiga, né, conhecia a Heloísa, afinal, Abelardo e Heloísa namoram há 6 fucking anos, né, agora jamais, né, acho que uns 7, 8 já que estavam juntos. Então, assim, Silvaninha sabia de tudo, sabia de toda a história da Elo, sabia tudo que tinha acontecido com ela, conhecia a história dos dois, uma pessoa que, assim, estava integrada e inteirada, né, da história do casal e das pessoas como indivíduo. Mas Silvaninha, mesmo assim, não negava seus desejos sexuais perante ao boy e ficava flertando com ele, fazendo movimentos de insinuação a ele a todo momento, mesmo na frente de Heloísa. Só que a Heloísa, assim, estava tão cansada, tão exausta, tão calejada e completamente soterrada na dependência emocional, como ela mesma sublinha nesses textos que ela me manda, que ela ignorava e deixava passar. Tipo assim, sei lá. Só que isso fazia com que eles se afastassem cada vez mais. E nessa análise dela da relação, assim, das coisas todas, ela ainda pesava muito o desejo de ser mãe. Só que assim, o que não tá dito nessa carta, mas que eu sinto, assim, que, porra, como que eu vou fazer, sabe? Porque eu quero ser mãe. Então, assim, eu não vou ficar implicando com ele, porque senão, daí pra onde vai meu desejo? Porque se eu for pra ser mãe, eu vou ter que ser mãe de um filho desse cara, né? Dentro da ideia da Elo, assim, eu acredito que se passasse mais ou menos por aí. Ela desejando ser mãe, mas a coisa degringolando cada vez mais e Silvaninha ali, minha filha, mijando no terreno inteiro. Porque assim, foda-se. Por mim, ela tava achando que tava bom. Em 2021, que a gente já tá aqui, né, um pouco mais afastado dessa fase tenebrosa da pandemia, já estamos, né, mais assegurados, assim, de alguma maneira, de algumas coisas. Abelardo chega e começa a falar que tá muito apertado de grana, porque a pandemia deu uma ferrada ali, né, no rolê, papapá. Então, assim, ele tá super reclamando aquela semana de dinheiro. E a Heloísa, né, entendendo, tal, como sempre, boazinha, compreensiva, acolhedora, bibi. Aí, de repente, um dia ele faz o que ele faz de costume, ele sai, sem ser porra nenhuma, só volta no outro dia. E aí, a Heloísa descobre que nesse dia que ele saiu com Silvaninha. E foi com ela num bar carérrimo.
E Silvaninha começa a mandar mensagem pra ele agradecendo pelos drinks, pelas coisas, pela noite, por tudo, que ele foi um querido, nananã, que ela amou o convite, papapá. E a Heloísa vê isso no celular dele, tipo, de madrugada, ela ali, o celular toca, 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 ela olha o celular, Silvaninha, né, minha filha, você tá ali, vai fazer o quê? Ah, corre pro abraço, já que você tá no inferno, vamos abraçar o capeta e beijar na boca dele, tá ligado? Abriu o celular, começou a ver as conversas e ficou full pistola, né? Ficou bazuca, acordou o Abelardo aos berros e falou assim, você tá me tirando, né, seu filho da puta, você tá me tirando pra cá, que porra é essa? E aí Elô deságua, né, amores? Aí aguentou demais, ficou simpática e quieta, uma hora chega nela, não quer passar de novo, assim, estourar isso em algum outro canto no corpo dela, que essa resposta dê de uma maneira violenta. E ela começa a vomitar e a questionar, e dedo na cara, e bosta no ventilador, e agora você vai me dizer que porra é essa? E aí... E aí ela joga tudo na mesa, né? E daí, assim, eu acho que é um pouco confuso e doloroso pra ela voltar pra essa história, certamente. E assim, no meio dessa turbulência, ela solta que eles têm essa briga, tal. E o pai dela, na época, tinha comprado um apartamento pra ela lá na cidade do Abelardo. E que o pai dela dizia muito pra ela, assim, ai, filha, eu acho que você não vai ficar com ele. Então, né, como pai, eu tenho condições de te dar um apartamento, então eu vou garantir isso pra você, assim, que seja aqui perto, né, vá que fique junto, mas assim, eu acho que não vai tá ficando, querido, né, o pai já enxergava tudo, assim, né, tava ali, tava vendo, não era bobo. Enfim, ela solta esse comentário e não comenta mais sobre a briga, só diz que no domingo próximo, depois dessa briga, alguns dias depois dessa briga, Abelardo acorda de manhã, muito disposto e assim, muito convicto, ele estava muito cheio de razão. Ele acorda, Heloísa fala assim, é o seguinte, precisamos conversar. Eu quero um relacionamento aberto, porque eu quero ficar com a Silvaninha. Meteu essa. Queria um relacionamento aberto, porque ele queria ficar com a Silvaninha. Aí ele achou assim que ia ser tudo de bom falar isso e tava certo. E ela disse assim, eu nunca quis um relacionamento aberto. E ele sabe disso. Provavelmente essa já tivesse sido assim uma conversa entre eles por conta da distância, talvez já tivessem, né, cogitado abrir o relacionamento enquanto estavam morando em cidades diferentes e por conta das traições. A gente conhece, né, um bom manipulator. Então, assim, ele pode ter já sugerido isso, né, em algum momento como solução, de tipo assim, se o nosso relacionamento fosse aberto, eu não estaria te traindo, porque daí eu poderia ficar com outras pessoas. E ok, legítimo, né? Tá tudo certo. Mas pra ela não era, ela não queria isso e já tinha deixado isso muito claro. Então assim, ele já foi propor o bagulho sabendo que ela não ia querer. E um detalhe também, que Silvaninha, muito amiga dela, tá? E vivia mandando mensagem, falando, quero tanto te ver, amiga, não sei o que, quero saber como você tá, porque temos que marcar um troço, e não sei lá o que, não sei lá o que, não sei o que. Então ali, o que ela já desconfiava, o que ela já via, né, gente, porque assim, diz que Silvaninha dava em cima dele, na frente dela, e ele correspondia e tava tudo assim, escancarado. Depois dessa ida pro bar, que ela viu as mensagens, ela já sabia o que estava acontecendo, mas ali ele nomeou, né? Ele mesmo disse assim, eu quero ficar com ela. E eu acho muito engraçado isso, por que esse desgraçado desse homem insiste em ficar com a Heloísa, né? A gente sabe por quê, porque é crueldade mesmo, ele se beneficia, né, dessa dinâmica. Porque ele sabe que ele pode fazer a merda que ele fizer, a Heloísa vai aceitar, vai continuar ali servindo ele pro que ele precisa dentro de tantas coisas, né? Até de dinâmicas de casa mesmo, de cuidado, enfim. Aí ele nomeia, né? Ele diz, ele verbaliza, eu quero abrir o relacionamento, porque eu não quero nem cagar, nem sair da moita, tipo, eu não quero perder isso aqui que a gente tem, porque isso aqui pra mim é muito bom, é vantajoso pra mim ter essa relação, e ainda mais que aceita qualquer bosta que eu faço, então tá tudo certo. E quero ficar com a Silvana, eu vou dizer, porque eu vou aqui assumir essa mina pra você, né? Porque daí a gente também não tem a versão da Silvana pra saber o que é que tava acontecendo, né? O que ele contava pra ela, qual que era o enredo ali, a construção narrativa dele com Silvana, né? Que se submeteu a isso e aceitou isso. Enfim. E ela diz que não, e enfim, eles conseguem terminar.
E ela começa a se organizar, assim, para esse término acontecer de uma maneira que não seja tão disruptiva e que não prejudique ela muito. Então, assim, ela já tinha um apartamento, né, que o pai tinha comprado para ela, e ela começou a se organizar para poder sair dali um pouco mais estável, assim, né, um pouco mais de corpo, assim, com robustez. E aí ela conta que ela ficou mais um mês morando com ele e que eles meio que, tipo assim, saíam em horários alternativos, davam um jeito de, tipo assim, um dormir fora pra não se, tipo, encontrar com o outro, enfim. Ficaram nesse rolê aí durante um mês. Até que ela conseguiu se organizar e foi pro apartamento dela. Ela falou assim, nossa, foi maravilhoso, né? Tipo, isso que meu pai me deixou. Tipo, eu saí pra minha casa com as minhas coisas. Tipo, eu não tava desamparada nesse sentido, né? Que é um puta privilégio e, enfim, muito bom poder contar com isso. E ela sai, menina. E assim, ela sai num dia e no outro, literalmente, ele assume Silvania nas redes sociais. Já anuncia seu namoro. Ai, eu e o grande amor de minha vida. Ai, que delícia, ai, que tudo. E 4 meses depois que ele assume Silvaninha nas suas redes, eles anunciam que estão grávidos, pois o grande sonho dele era ser pai. Lembra da informação que era pra guardar, que ele não queria de jeito nenhum, ele cagou quando ela teve câncer e não podia mais ter filhos por via da barriga, porque era um sonho dela, e ela não ia mais poder por conta da doença, ele cagou porque ele mesmo não queria ser pai mesmo. Aí agora ficou com a Silvaninha, tem essas coisas, né? Você já estava tendo um papo sobre isso, a minha prima usava a expressão de catraca seletiva, e a minha amiga que trouxe esse assunto esses dias falava sobre micro-ondas. Minha prima dizia, a gente melhora os caras para eles passarem por essa catraca seletiva, eles nos abandonam e casam com outras. E minha amiga disse que era, nós somos micro-ondas, a gente esquenta pra outra comer. Tipo assim, a gente melhora esse prato, a gente melhora esse cara e dele nos abandona e fica com outra. Tipo assim, a gente sempre melhora esse cara e não é com a gente que ele vai ficar a hora que ele melhorar. E quando ela falou isso, e daí faço esse gancho, eu tava fazendo episódio extra, né? Vou fazer tudo aqui, como meus comentários no meio do negócio, chunchar tudo junto, que hoje eu tô assim. Passou aí, né, feriado, eu tô nesse pique. Que eu disse assim, cara, não, tá ligado? Tipo, a gente não melhorou ninguém pra ficar com outra pessoa. Primeiro que esse cara não melhorou. Ponto. Não acredite nessa teoria de que com a outra vai ser diferente, porque não vai. Não seja você também a pessoa a cair nessa ladainha, porque essa querida está acreditando nessa ladainha, que com ela vai ser diferente. E ele vende isso, porque ele melhorou o senso dele, ele melhorou o letramento, nós letramos esse homem, nós alfabetizamos ele, porque nós estávamos nomeando o que nos era desconfortável. Isso aqui não presta por conta disso, isso aqui eu não admito por conta disso. Ele fala, tá, é isso. Pode crer, da próxima vez eu vou ser mais liso e não vou deixar tão explícito. E se me cobrarem, eu já sei a manobra para poder fazer essa pessoa acreditar que é coisa da cabeça dela e não responsabilidade minha. Que delícia. Então, assim, na verdade, a gente só afinou o perigo desses caras para mulheres um pouco mais vulneráveis do que a gente, entende? E que essas mulheres estão no lugar onde nós já estivemos. Não é porque a gente aprendeu a dar nome a essas coisas que nós nos distanciamos dessa mulher. Tem uma coisa de rivalidade feminina que a gente xinga muito, né? As amantes, as outras, não sei lá o que, não sei o que. E, cara, se não tivesse esse cara no meio, pode ter certeza que vocês seriam grandes amigas, porque vocês têm muito mais em comum do que você imagina. Tanto é que vocês se interessaram pelo mesmo cara. E provavelmente essa mulher seja tão incrível quanto você, porque ele, apesar de ser um escroto, tem um tino, uma curadoria para mulheres sensíveis e interessantes. E é por isso que vocês fazem parte desse lugar, entende? Mas assim, ele não mudou. Então assim, ela é a próxima. E talvez ela demore mais para sair desse ciclo porque nós azeitamos esse cara, entende? A gente deu para ele ferramenta, assim, letramento, alfabetização mesmo de coisas. E ele chega um pouco mais polido para essa mina, mas isso não significa que ele melhorou. Não significa que ele mudou, não significa que ele vai agir diferente. Ele só vai saber tapar os buracos com outras ferramentas, assim. E eu acho engraçado que isso é muito comum, assim, de mulheres se chatearem porque, quando tava comigo, ele não fazia isso. Foi ele começar a namorar com essa mina que ele começou a fazer. E coisas bem bestas, assim. Comigo ele não tirava foto. Com essa mina, não. Todo lugar que ele vai, ele tira foto. Comigo ele não queria usar aliança. Começou a namorar com essa mina, tá usando aliança já. Porque, assim, o problema nunca foi você, tá ligado? Foi o cara. Não foi falta de desejo ou vontade. Foi entender que, assim, se da última vez
logo terminou, chegou uma hora que ficou insustentável porque eu não fiz isso, então dessa vez eu vou fazer. É tudo, tá ligado? Esses caras são um bando de liso. E, olha, sem comentários. Enfim, seguimos aqui falando que, enfim, engravidaram lá. Ficaram grávidos, pois o sonho dele era ser pai. Quem é que conta, né? Eu queria que Silvaninha agora viesse contar, né? O sonho dele, como que tá sendo o sonho dele agora. Pobre desta criança. Enfim, lá estava a Lolo vivendo sua vida, né? Vida que segue, acho que já bem mais desperta, assim, né? E machucada, então, naquele pique, foi pra baladinha, pois ela não estava morta, né, meus amores? Foi pra pista. E um dia ela voltando pra casa, depois de, enfim, todo esse rolê, chega ela no prédio, menina. Quem que ela vê? Lá no portão do prédio. Silvana, amores. Silvaninha com uma barriga deste tamanho, completamente desolada, questionando onde é que estava Abelardo. E Heloísa olha pra cara assim, eu que vou saber, meu anjo, eu já me desfiz dessa mala, desse encosto, é problema teu, se não era você que cria, você que malha agora, essa desgraça, aqui é o último lugar que ele vai estar. E daí Silvana, ai, Silvanas do mundo, né, meus anjos, eu também já fui Silvana. Você aí que tá me ouvindo, provavelmente também, né? Tipo assim, como é que Silvana acreditou que seria diferente, bicha? Porra! Você viu o cara abandonar a mulher com câncer. Você viu o cara cagando quando ela tava dilacerada porque ela não seria mãe e era um desejo dela. Você ouviu esse cara dizendo pra essa mina que ele não queria ser pai. Você realmente acreditou que ele passou a desejar ser pai porque ele assumiu um relacionamento com você depois de abandonar essa mulher e trair ela durante anos com você. O que você achou? Tipo assim, qual é o ouro que tem na tua chota, né? Que você achou que assim, ou qual é o puríssimo amor bem comportado que você ia oferecer por esse homem que ele mudaria por você porque o seu amor é diferente. Ai, cara, sabe? Isso é muito triste, mano. E revoltante, assim, porque, porra. E assim, todo mundo caiu nesse conto, né? Eu já caí nesse conto. Eu já acreditei que comigo seria diferente. Ele me fez acreditar que eu era muito diferente da ex dele. Ele me deu todas as dicas de como não ser ela. E eu segui a risca, porque eu queria muito ser aceita e validada por aquele cara. Eu queria muito viver essa relação. Então, assim, né? Quem nunca foi Silvana que atire a primeira pedra. Mas, assim, que vontade de dar um sacode, né? Porra, mano. E assim, ainda vai lá na casa da Heloísa? Que a Heloísa quer saber dessa traia, bicha? É muita pretensão, né? Achar que esse alecrim. Ai, cara, me dá, assim, vários tipos de sentimentos, assim, me dá muita dó, assim, lógico, eu fico com uma raiva, porque, assim, né, Silvana, vai lavar a casa da cachorra, que, assim, passou sendo a outra aí, né, a amante, para se submeter a uma par de coisa, ficou desaforando a Heloísa por um tempão, aí agora me vem aqui atrás do boy, ai, sabe, deixa de ser sonsa, eu tenho essa raiva dentro de mim, sororidade com seus limites. Né? Feminista de merda, eu aqui, desse momento, julgando, ouvindo e julgando Silvana. Mas também querendo muito acolher essa mulher, porque, tipo, cara, olha a situação que tu te meteu, amor, e da minha vida, grávida, amada, de madrugada atrás de boy. Ai, meu Deus do céu, sabe? Não dá, gente, não dá. Uma coisa que não dá é pra gente sair atrás de boy. Quem dirá grávida? Escrever textão explicando por que tu não merece ser tratada daquele jeito. Eu acho até que qualquer hora eu vou fazer um quadro aqui lendo uns textos que eu achei meio me humilhando. Falando assim, não faça isso comigo porque eu não aguento mais. Porra, Camila. Enfim. E Elô agiu da única maneira que podia, né? Ele falou assim, querida, ele tá onde ele sempre esteve. Ele tá por aí. Que sabe Deus onde. Você achou que ele ia pra onde, né? Tipo assim, não tinha outra resposta a dar. E era nesse lugar que ele permanecia, no da distância, no desinteresse, na falta de responsabilidade, agora com uma mulher grávida. Que realmente foi a próxima. E as que estão por vir serão próximas também. Fica, vai ter uma leiturinha. Poema Preso, de Viviane Mosé. A maioria das doenças que as pessoas têm são poemas presos. Abscessos, tumores, nódulos, pedras, são palavras calcificadas. Poemas sem vazão. Mesmo cravos pretos, espinhas, cabelo encravado, prisão de ventre, poderiam um dia ter sido poema, mas não.
pessoas adoecem da razão, de gostar de palavra presa. Palavra boa é palavra líquida, escorrendo em estado de lágrima. Lágrima é dor derretida, dor endurecida é tumor. Lágrima é raiva derretida, raiva endurecida é tumor. Lágrima é alegria derretida, alegria endurecida é tumor. Lágrima é pessoa derretida, pessoa endurecida é tumor. Tempo endurecido é tumor, tempo derretido é poema. E você pode arrancar os poemas endurecidos do seu corpo com buchas vegetais, óleos medicinais, com a ponta dos dedos, com as unhas. Você pode arrancar poemas com alicate de cutícula, com pente, com uma agulha. Você pode arrancar poemas com pomada de basilicão, com massagem e hidratação. Mas não use bisturi quase nunca. Em caso de poemas difíceis, use a dança. A dança é uma forma de amolecer os poemas endurecidos no corpo. Uma forma de soltá-los das dobras, dos dedos dos pés, das unhas. São os poemas corte, os poemas peito, os poemas olhos, os poemas sexo, os poemas cílio. Atualmente ando gostando dos pensamentos chão. Pensamentos chão é a grama e nasce do pé. É poema de pé no chão. É poema de gente normal, de gente simples, gente de Espírito Santo. Eu venho de Espírito Santo. Eu sou do Espírito Santo. Eu trago a vitória do Espírito Santo. Santo é o Espírito capaz de operar o milagre sobre si. Se essa fita te tocou, me ajuda a rebobinar ela pelo mundo? Curte, comenta, compartilha com uma amiga, posta nos stories, me marca. É assim que a gente costura essa rede bonita de escuta, afeto e coragem. O Abelardo e Heloísa tem 10 histórias nessa primeira temporada. Toda terça-feira, ao meio-dia, tem fita nova girando por aqui. E ó, a partir do 3º episódio, cada história vai ganhar 2 desdobramentos. 2 episódios bônus. Um episódio de reflexão pra gente pensar juntas, trazer um pouco mais de teoria, dar nome para algumas coisas para poder elaborar um pouco melhor todas essas histórias. E o outro com uma leitura de um texto literário que conversa com o que foi vivido aqui com a gente. É mais tempo para sentir, mais tempo para pensar, mais tempo para abordar juntas. Eu tô te esperando na próxima semana. Muito obrigada, tá? Por essa tua escuta sempre tão generosa. Beijo grande.